Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 7/5/2024, às 19h03. Estamos dando mais um início ao estudo bíblico da palavra, irmãos. Aqui quem fala é Pastor William, em nome de Jesus Cristo, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em trevas jamais andará, para o reino da luz virá. Glória a Deus, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo bíblico da palavra, mas antes vamos fazer aqui uma oração e agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite mais uma vez, Pai, estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, meu Deus. Estamos aqui para pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite de hoje, que o Senhor venha abençoando cada um que vai acompanhar este estudo bíblico, Pai, e que o Senhor venha aqui me usar segundo a Tua vontade, que não venha sair nada do meu coração, Pai, que não venha sair do meu próprio entendimento, porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas toda a sabedoria vem do Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, porque sem Ti nós nada podemos fazer, e assim desde já nós te apresentamos esse estudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus e os irmãos também que não congregam ali conosco, mas que acompanham também o estudo. Que Deus venha acompanhando, que Deus venha abençoando grandemente a vida de cada um. Estudo bíblico de toda terça-feira, né? Mandar um abraço desde já para minha família e para nossa irmã Irenilde, que já apareceu por aí também. E Deus vai abençoando aí cada um que for entrando nessa live, em nome de Jesus. Então vamos dar início, irmãos. Já vamos aqui para o título da revista que nós estamos estudando nesse trimestre e também o título da lição de hoje. Nós estamos estudando a revista A Carreira que Nos Está Proposta, revista que você pode estar comprando numa livraria evangélica, né? De 3 em 3 meses, uma lição nova, e é bênção de Deus essas revistas. E aí,
a revista também diz: o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Quem quer chegar ao céu, né, irmãos? Todos nós, né? Para isso nós temos que aprender cada vez mais da palavra. E a lição de hoje é a lição número 6. Lição número 6 tem como título As Nossas Armas Espirituais. Glória a Deus, as nossas armas espirituais, irmãos. Porque nós vivemos uma batalha e essa batalha é uma batalha espiritual. Já está aí na sua tela o texto áureo. E o texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nossa missionária Rita e nossa levita Alice já está aí também, né, irmãos? Que os irmãos tenham uma aula abençoada, porque nós vamos estudar o livro mais importante da vida. O livro mais importante do mundo, que é a palavra de Deus, irmãos. Então, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, elas são espirituais para a destruição das fortalezas. E essas fortalezas se encontram aonde? Na nossa mente. E somente através da palavra de Deus nós podemos vencer essas fortalezas. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também, né? Jesus abençoe grandemente cada irmão que foi entrando aí nessa live, em nome de Jesus. Leitura bíblica. Leitura bíblica está em Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o 4, e capítulo 16, Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, versículo 16 ao versículo 20. É a nossa leitura bíblica dessa noite de hoje. Já vamos aqui para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo objetivo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E o terceiro objetivo, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Nosso levita jesuíno já está aí também, né? Está no ônibus. Está no ônibus, mais ligado no estudo. Bênção de Deus, irmãos. Bênção de Deus. Então vamos lá, para a introdução. Introdução diz o seguinte: na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizo que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. Quais são essas 3 armas? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Olha só, irmãos, palavra de Deus, oração e jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Glória a Deus. Então nós estamos numa batalha. Nós não estamos num piquenique, num parque de diversão, não. Nós estamos numa batalha. Jesus, ele disse algo interessante. Jesus, ele não falou assim, não. Vai lá, pega o seu guarda-sol, vai para uma praia. Não. Jesus, ele falou para a gente se revestir. E se revestir o quê? De toda a armadura de Deus. E por falar em armadura, vem um texto aqui na minha mente. Como eu não lembro aonde ele está, eu vou procurar aqui agora esse texto para colocar aqui para os irmãos. E os irmãos vão ver que interessante. Esse texto de Lucas diz que o diabo, ele não tem mais armadura. Nossa irmã Nilde Vila Nova, né, está aí também, Jesus abençoe. Então eu vou procurar esse texto aqui rapidamente, irmãos, para colocar para os irmãos. É um texto que fala ali do valente, né? Quando o valente entra numa casa. Quando o valente bem armado, já estou achando aqui, irmãos. Lucas 11, 21 ao 23, né? Então vou colocar aqui na Bíblia. Vamos procurar juntos aqui. Esse texto ele é importante porque ele fala a respeito de uma armadura. E ele fala que o diabo, ele já perdeu essa armadura. Eu sempre achei bem interessante esse texto.
e quero aqui compartilhar com os irmãos também. Lucas 11, capítulo 21. Capítulo 21. E nós vamos ler juntos aqui. Tela cheia para os irmãos aí. Olha só. Olha o que diz esse texto. Minha prima também está aí, né? Cici, Deus abençoe. Irmã Nilde, Deus abençoe a todos. Então olha só, irmãos, que interessante, ó. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Aí versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Despojos eram as recompensas, né, que o vencedor da guerra ali tomava posse. Agora olha só, irmãos, que interessante. Vamos decifrar um pouquinho esse texto aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, quem é esse valente que a Bíblia se refere? O Satanás. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, o valente é Satanás. E a sua casa, quando fala de casa aqui, se refere às almas. As almas que são aprisionadas por Satanás. E aqui no versículo 22 vai dizer, ó, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem é esse mais valente que o Satanás? É Jesus Cristo, né? Veio um que é mais valente que Satanás. E aqui vai dizer que esse que é mais valente que Satanás, tira-lhe a armadura. Tira a armadura do Satanás. Isso tem uma revelação maravilhosa para as nossas vidas, irmãos. Isso quer dizer que o diabo, ele não tem mais armadura. Jesus Cristo já tirou a armadura de Satanás. Agora nós podemos nos revestir com as armaduras de Deus. Então note que o diabo só tem poder nas nossas vidas se a gente não se revestir das armaduras de Deus. O diabo, ele já está desarmado. Ele já está sem a armadura. Agora nós podemos, irmãos, além de estar desarmados, nós podemos dar armas para o Satanás. Quais são as armas, pastor William, que nós damos para Satanás? Todas as vezes que nós desobedecemos, que nós somos rebeldes, todas as vezes que nós deixamos brechas nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, deixamos fragilidades na nossa vida emocional, sentimental, deixamos fragilidades na nossa mente, no nosso entendimento, nós estamos armando o inimigo, voltando a armar ele, né? Por isso que muitas vezes as pessoas podem até confundir, pensar assim, pastor, mas se Jesus já venceu o diabo, por que muitas vezes o diabo consegue ainda me atacar? E às vezes até derrota algumas pessoas. Porque as pessoas não se revestem da armadura e além de não se revestir, ainda dão armas para Satanás. Isso é muito forte, né? Então como que o crente vai se revestir? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Quando a Bíblia fala das armaduras de Deus, em Efésios capítulo 6, toda a armadura de Deus, ela só vem através da palavra, da oração e do jejum. Porque a armadura ali, o apóstolo Paulo ele usou o exemplo dos soldados romanos quando iam para a guerra. O apóstolo Paulo ficava reparando, né, os soldados romanos. E ali, irmãos, eles vestiam ali toda a armadura. Eles vestiam ali uma bota que vinha junto com uma caneleira. Normalmente eram objetos ali metálicos de aço. Vinha uma caneleira ali. Vinha uma roupa por baixo. Junto com essa roupa vinha um cinturão que ele usava para segurar a espada e segurar a roupa. Mesmo tempo que segurava a roupa, segurava a espada também, esse cinturão. Vinha a couraça, que a Bíblia fala da couraça da justiça também, né? O soldado, ele colocava um capacete, ele colocava a espada e ele colocava o escudo. Então ele se vestia dos pés à cabeça. Deu para perceber? Dos pés à cabeça. A couraça protegia todo o corpo. O escudo, que a Bíblia fala que é o escudo da fé, é uma arma de defesa também, né, para apagar os dardos do inimigo. Hoje nós não vamos falar especificamente das armaduras de Deus, mas nós vamos falar dessas armas espirituais que nós destacamos aqui, amém? A armadura de Deus tem que ser uma aula só para ela, né? Mas vamos lá, prosseguindo aqui. Subtópico 1. As armas do crente. Nossa diaconisa Daniele, né, já entrou por aí também na live. Deus abençoe a diaconisa e toda a família, em nome de Jesus. Olha só. As armas do crente, no tópico 1. Ponto 1 diz, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, 1 Samuel 17:45, vara, Samuel 23, versículo 4, funda, 1 Samuel 17:40,
arco e flecha, 2 Reis 13:15. Lança, está lá em Josué capítulo 8, versículo 8, e dardo, 2 Samuel capítulo 18, versículo 14. Os de defesa são escudo, Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17:5, couraça, 1 Samuel 17:5 e caneleiras, 1 Samuel 17:6. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Então tá vendo aí? O diabo, ele se vale de quê que nós falamos aqui no começo? Das brechas que nós deixamos. Se nós estivermos entregues ao mundo, é uma brecha. Se nós estivermos entregues à nossa carne, é outra brecha também. Aí o diabo, ele vai conseguir se armar de novo, né? Contra as nossas vidas. Irmãos, a vida espiritual tem que ser a nossa prioridade. Se a gente der prioridade à nossa carne, nós vamos ser carnais. Se a gente der prioridade ao nosso espírito, nós vamos ser espirituais. Nossa irmã Liette também está aí, né? Jesus abençoe. Então, irmãos, olha só. Quando nós damos vazão à nossa carne, nós nos tornamos carnais e nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual nós enxergamos com a mente e a nossa mente ela tem que ser transformada. Para isso, nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas nós temos que nos transformar. Não é se conformar, é se transformar. Com a renovação da nossa mente. Para que aí sim a gente venha experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, se der prioridade à carne, nós vamos nos tornar carnais. Se dermos prioridade ao espírito, nós vamos ser crentes espirituais e aí não vamos cair nas armadilhas do inimigo. Não vamos cair nas astutas ciladas de Satanás. E aqui diz uma coisa interessante, que a nossa luta não é um combate corpo a corpo, não é um combate físico, e não é um combate contra o sangue e contra a carne. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vou colocar aqui na tela para os irmãos também. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó. Uma coisa interessante, aqui diz que a palavra de Deus, que nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Aqui fala que o diabo ele é o nosso inimigo. A Bíblia nos ensina quem são os nossos inimigos. Mas antes da Bíblia ensinar quem são os nossos inimigos, com quem nós devemos lutar, primeiro a Bíblia vai nos ensinar com quem nós não devemos lutar. Antes dela ensinar quem são os nossos inimigos, primeiro ela nos ensina quem não são os nossos inimigos. Olha só o que diz aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre principados, potestades, né, irmãos? Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? A palavra de Deus está nos ensinando que a nossa luta, o seu inimigo não é o seu esposo, a sua inimiga não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu irmão da igreja, não é as lideranças da igreja, o seu inimigo não são os vizinhos, até mesmo aquele vizinho atormentado, né, muitas vezes, não é ele não, irmãos. Nossos inimigos são os principados e potestades, é o demônio, é o Satanás e os seus demônios que usam sim a mente dessas pessoas, escravizam a mente dessas pessoas e usam essas pessoas para o mal. Mas não tem como a gente combater contra as pessoas, a gente vai combater contra o inimigo, orando, pregando a palavra de Deus para que essas vidas sejam libertas também. Amém? Glória a Deus. Jó, minha esposa lembrou bem, domingo, né? Jó, ele conseguiu a sua vitória completa quando ele passou a orar pelos seus amigos entre aspas, que estavam o acusando de muitas coisas, né? Mas eram amigos, irmão, só estavam ali meio fora da visão, né? Mas já orou pelos seus amigos e aí ele recebeu a sua vitória. Amém? Então, dito isso,
Irmãos, eu creio que vários irmãos que já têm experiência no Evangelho, né? Muitas vezes têm até mais tempo do que eu no Evangelho. Creio que vários irmãos já tiveram essa experiência. Às vezes você fica chateado com alguém, chateado com alguma pessoa. Às vezes o inimigo usa essa pessoa para te entristecer. E às vezes a gente fica guardando ali, né, aquela chateação, aquele ressentimento. Mas, irmãos, quem já fez esse teste sabe. Quando nós passamos a orar por essas pessoas, até mesmo por essas pessoas que nos feriram, aí nós nos curamos. É ou não é verdade? Às vezes quando a pessoa nos fere, nós ficamos ali com aquele espírito de vingança, né? Querendo muitas vezes até que a pessoa pague pelo que ela fez. Mas isso aí não nos cura. Sentimento de vingança não nos cura. O que nos cura é sentimento de perdão. Sabe, irmãos? Sentimento de vingança não cura. O que cura é sentimento de perdão. Porque quando nós desejamos o mal para outra pessoa, na verdade nós estamos fazendo mal para nós mesmos. O mal vem para nós, quando nós desejamos o mal. Mas quando nós perdoamos, a graça de Deus é derramada nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, né? Então, dito isso, já podemos aqui avançar. Minha prima Júlia Costa, né, está aí. Glória a Deus. Que feliz de te ver, Júlia. Deus abençoe. Vamos aqui para o subtópico 2, que já está aí na tela dos irmãos. E o subtópico 2 fala das estratégias do inimigo. É isso mesmo. Subtópico 2 fala das estratégias do inimigo. Antes de falar das estratégias do inimigo, vou tomar um chazinho abençoado, né? Os irmãos já sabem, né? Tomar um chazinho abençoado aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, vamos lá. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. O que o diabo faz, irmãos? Ele pode arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras e usar pessoas para trair. Essas referências estão em Mateus 13:19, Atos 5:3 e Lucas 22, versículo 3 e 4. O que ele faz também, irmãos? Ele pode escravizar, segundo Timóteo 2:26, enfraquecer a fé do crente, Lucas 22 e 32, e enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, olha só, irmãos, ele é enganador, né? Ele é ludibriador. A Bíblia ensina uma coisa interessante, e nós vamos ler aqui mais uma referência. Olha só o que a Bíblia ensina em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que a Bíblia nos orienta. Porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas armadilhas. Não podemos ignorar as armadilhas de Satanás, irmãos. Dei o exemplo aqui na aula passada, né? Às vezes o crente está falando, vou pisar na cabeça do Satanás, mas se o crente estiver fora da posição, irmãos, será que é o crente que vai pisar na cabeça do inimigo? Ou é o inimigo que vai se irandar na vida do crente? Porque como nós falamos na aula passada, quem perdeu a aula passada tem aí no Facebook e no YouTube, né? Como nós falamos na aula passada, nós não precisamos ter medo do Satanás. A Bíblia manda a gente temer a Deus, não ter medo do Satanás. Mas a Bíblia nos ensina a nós sermos prudentes, cuidadosos, vigilantes, não ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia fala que até o anjo Miguel, né, lá em Judas, ele não quis proferir ali juízo contra o inimigo, né, mas ele repreendeu em nome de Jesus Cristo. Então é isso que nós fazemos. Toda a nossa vitória contra o inimigo veio através de Jesus e nós só conseguimos através de nos revestirmos de Cristo, revestirmos da palavra, revestirmos da oração. Aí sim nós vamos ser crentes invencíveis. Não em nós mesmos, mas invencíveis porque Jesus venceu por nós. Dito isso, já podemos aqui avançar. E nesse tópico tem algo interessante para a gente aprender, irmãos. Olha só. Subtópico 3. O chefe de toda força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6:11 e Romanos 13:12, né? Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Portanto, não podemos
ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos emissários, principados e potestades. Mandar um alô para nossa irmã Ingrid, né? Irmã Ingrid está aí na live também. Jesus abençoe a irmã Ingrid, irmão Jacó, irmã Isabelle. Nossa missionária Rita, né? Tá aí também. Não sei se eu já falei com a missionária, mas Deus abençoe também a missionária Rita e toda a família, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. O que eu destaquei nesse subtópico aqui? Aqui fala que o diabo, ele é o quê? O chefe. E aqui fala que o inimigo, ele tem um reino, olha só de vermelho aqui, ó. Ele tem um reino organizado. E aí eu quero aproveitar essa observação que eu fiz de reino organizado para falar de hierarquias. Existem, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, existe, sabe o quê? Hierarquias. Às vezes nós não queremos respeitar as hierarquias, mas Deus sempre instituiu hierarquias. O que são hierarquias, irmãos? São pessoas em posições diferentes. Cada um tem uma posição que Deus coloca a pessoa. E em todo lugar que a gente for vai existir hierarquia. Por exemplo, dentro do nosso lar, os filhos devem obediência a quem? Aos pais. Os pais estão acima na hierarquia. Não é o filho que manda no pai, é o pai que instrui o filho, irmãos. Não é mandar no sentido de oprimir, mas é no sentido de instruir. Então não é o filho que vai ensinar o pai, é o pai que ensina o filho, irmãos. Então, na hierarquia de Deus é assim, os filhos estão sujeitos aos pais e os pais estão sujeitos a quem? A Deus. É assim, irmãos. E também, é claro, né, os pais têm que respeitar os filhos também, né, que a Bíblia ensina também, não induzir eles à ira, tem que ter esse cuidado também. E quando nós vamos para o nosso trabalho também não tem hierarquia? Tem ali aquele que é o auxiliar, tem aquele que é o servente, tem aquele que é o encarregado, tem aquele que é o supervisor, tem aquele que é o diretor, o presidente, o dono da empresa. Então veja que são o quê? Hierarquias. Na igreja também tem hierarquias. Tem os membros, congregantes, obreiros, evangelistas, pastores. E não é questão de quem está mais acima ou quem está mais abaixo, quem manda, quem não manda. Não é isso, é questão de posições que Deus coloca a cada um. São as posições que Deus coloca a cada um. E se você for olhar, a Bíblia diz, obedecer a vossos pastores. A Bíblia fala ou não fala disso? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque existe aí, irmãos, um ensino errado das pessoas que não frequentam a igreja. As pessoas que não frequentam a igreja muitas vezes falam, eu não devo obediência ao homem, eu só devo obediência a Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira do Satanás para confundir as pessoas e fazer com que as pessoas sejam rebeldes e desobedientes. A Bíblia, na sociedade, demos o exemplo da nossa casa, do nosso trabalho, agora na sociedade. O que Deus fala na sociedade, na palavra de Deus? Lá em Romanos capítulo 13, o que vai dizer? Que nós temos que obedecer às autoridades. Que as autoridades, elas impunham a espada. E elas impunham a espada para quê? Para corrigir aqueles que transgridem a lei. Então veja, irmãos, que todos nessa terra têm que obedecer uma certa hierarquia. Todos têm que obedecer a hierarquia. Ah, pastor, mas aquele que está acima de todos, o rei dessa terra. Aqui no Brasil não existe rei, né? Mas na Inglaterra existe. O rei da Inglaterra, ele tem que obedecer a quem? Se ele for uma pessoa inteligente, ele tem que obedecer a Deus. Então o topo da hierarquia não é o homem. O topo da hierarquia é Deus. Então não importa a posição que Deus te colocou. O que importa é que você obedeça a Deus. E respeite os liderados também. Às vezes você pensa, pastor, eu nunca fui líder de nada, eu nunca liderei e eu nunca fui líder de nada. Não, irmãos. E na sua casa? Na sua família? Quando você constitui a família, quando você tem filhos? Os filhos também são nossos discípulos, né? Estamos fazendo discípulos dentro da nossa casa. E ser um líder é diferente de ser chefe. Chefe, ele manda, né? Chefe, ele fica mandando. Líder não. Líder, ele dá o exemplo. Jesus foi o maior exemplo. Vamos falar de Jesus aqui. Ele é o nosso maior modelo. Jesus, ele foi o maior modelo de liderança. O que Jesus fez? Ficou mandando, oprimindo? Não. Jesus dava as broncas dele? Dava, mas quando a pessoa não queria, não queria. Jesus falou, quem quiser vir após mim. Então, irmãos, Jesus, ele não ficava ali oprimindo, obrigando, não. O que Jesus fazia? Jesus, ele dava o exemplo. Jesus, ele lavava os pés dos liderados e ainda falava assim, ó, assim como eu fiz isso, vocês também devem fazer.
Porque a palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. Irmãos. Nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças, eles estão nos observando. E quando eles veem uma conduta ali, irmãos, que eles se inspiram nessa conduta, eles vão nos imitar. Antes eu ia pros botecos, né? Eu ficava pensando, meu Deus, se eu levasse essa vida de boteco, meu filho ia querer acabar me imitando. E eu não ia ter autoridade nenhuma para querer mandar nele. Irmãos, eu conheço um caso de uma pessoa que trabalha comigo. Essa vida até hoje está escravizada pelo crack. Tem um vício ali de drogas, né? E a droga mais pesada que essa pessoa é dependente é do crack. Conheço esse caso. E aí ele nunca conseguiu se libertar, irmão. Sempre eu oro por ele, converso com ele, sou amigo dele. Mas ele nunca conseguiu se libertar. Eu me libertei, né? Graças a Deus, Deus me libertou. Mas ele ainda tá ali. E eu oro muito por essa vida. Mas aí sabe o que acontece, irmãos? O filho dele tá indo pelo mesmo caminho. Já foi baleado. Tá indo pelo mesmo caminho. E eu vejo que ele não tem autoridade nenhuma para corrigir o filho dele, porque ele mesmo não dá o exemplo. Então tá vendo? Quando nós não damos o exemplo, o que é que nós fazemos? Quando nós não damos o exemplo, nós fazemos o que, irmãos? Nós estamos perdendo a nossa autoridade para corrigir. Isso é muito sério. Como que eu vou poder corrigir sendo que eu faço pior? Não é verdade? Então aqui, ó, falou de um reino organizado. Até os principados e potestades, eles têm hierarquias. Olha só. Nós lemos aqui, a Bíblia fala que existe o diabo, existe os príncipes, principados, potestades. Vamos ler aqui de novo? Deixa eu passar aqui para os irmãos, para a gente ler aqui de novo. Olha só, irmãos, que interessante. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha só. Aqui fala, ó, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, né? Mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Príncipes, potestades, né? Príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões espirituais. Então veja que até o reino do inimigo é organizado. O diabo é o chefe, o diabo está acima da hierarquia ali. E veja que nos anjos também é assim. Deus instituiu a hierarquia nos anjos também. Existe, né, o anjo, existe os serafins, o querubim e existe o arcanjo. Arque vem de chefe e anjo de anjo, né? Arcanjo, chefe dos anjos. Tá vendo, irmãos? Que em todas as áreas Deus instituiu a hierarquia. Por que eu parei bem nesse assunto aqui, irmãos? Porque é importante. Porque hoje em dia, nós vemos que muitas vidas fracassam na caminhada espiritual. Sabe por causa de quê? Por causa da desobediência. Ah, não devo satisfação para ninguém. Muitas vezes os filhos, meus pais não sabem de nada. Meus pais são antigos. Às vezes os filhos não obedecem o pai. Às vezes o empregado na empresa é rebelde. Quer se levantar contra os patrões. Aí não progride. Na sociedade, às vezes as pessoas se levantam contra as autoridades, contra a polícia, juízes. E aí? Vão ser presos, às vezes até mortos, sofrem consequências. Na igreja, irmãos. Na igreja tem também as lideranças e às vezes as pessoas se levantam contra as lideranças também. Das mulheres, dos homens, dos jovens, pastor da igreja. E às vezes as pessoas desobedecem, acham que não tem que dar satisfação nenhuma. Acham que quem sabe da vida delas é elas. Aí o que acontece, irmãos? Quebrou um princípio de Deus. Não se sujeitam às hierarquias, as lideranças que Deus levanta. E aí vai olhar para a vida dessa pessoa. Olha para a vida dessa pessoa para ver se essa pessoa deslancha. Agora, acima de tudo, nós falamos aqui da nossa vida terrena. Agora vamos falar da nossa vida com Deus. Quantas vezes nós deixamos de obedecer a Deus e perdemos nossas bênçãos? Porque, irmãos, não é se sujeitar ao homem. É se sujeitar, sim, às lideranças que Deus levantou. Se sujeitando às lideranças, você está se sujeitando ao próprio Deus. Se eu disser que eu obedeço a Deus, mas não respeito as lideranças, eu estou mentindo. Como que eu não estou respeitando aquele que eu estou vendo e eu vou dizer que estou respeitando aquele que eu não vejo? Então é mentira, irmãos. Por isso que muitas vezes nós vemos vidas de crentes fracassadas por causa de quê? Não respeitar esse princípio bíblico. Quando Deus quer corrigir pessoas nessa terra, quando Ele quer nos corrigir, Ele usa o quê? Pessoas também. Ele usa homens para nos corrigir. Pessoas.
E quando ele quer nos abençoar, ele vai usar quem também? Pessoas. Quantas vezes Deus já não usou uma pessoa para te abençoar? Irmãos, talvez hoje, talvez nessa semana, talvez nesse mês, Deus usou quem para te abençoar? Pessoas. Mas quando ele for corrigir, vai usar o quê? Também pessoas. Mas muitas vezes nós aceitamos as bênçãos, mas não aceitamos a correção. Isso que é o problema, né? As bênçãos, nós aceitamos. Se a gente chegar assim, ó, vou te abençoar, a pessoa rapidinho aceita. Vou falar, ó, vou te corrigir. A pessoa, não, pastor, não quer saber de nada não, você não sabe de nada não. Tá vendo, irmãos? Então, às vezes, nós entramos em contradição. E isso causa uma confusão na nossa vida espiritual. Amém? Parei um pouco nesse tópico aqui, né? Irmãos, até no crime, né? Tem um crime que chama crime organizado. Tá vendo? Até o crime. Crime organizado. Por quê? Porque se organiza. A Bíblia fala, né? Jesus, ele falou, o próprio Jesus falou, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Olha, irmãos, até Jesus falou. Ele falou, os filhos das trevas estão tendo mais obediência, respeito uns aos outros aí do que os próprios cristãos. Nossa diaconisa Marina, né, tá aí também. Jesus abençoe, em nome de Jesus. Então tá vendo, irmãos, que é muito sério. Por isso que eu parei um pouquinho nesse ponto, porque foi o ponto que mais me chamou a atenção. Mas vamos prosseguir aqui, né? Que ainda nós temos coisas importantes para falar aqui. Vamos lá. Tópico 2. As 3 armas espirituais do cristão. Subtópico 1. A palavra de Deus. Primeira arma que nós vamos falar, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4,4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Quer frutificar na sua vida? Estude com perseverança a palavra de Deus. Foi por isso que eu destaquei isso, ó. O estudo perseverante da palavra é que nos dá vitória. Porque, irmãos, perseverar é o mais difícil. É igual esse estudo bíblico aqui, ó. Estudo bíblico aqui já tem muitos anos, irmãos. Estudo bíblico aqui, por baixo assim, tem o quê? Uns 7 anos, 6 anos, não sei. Eu sou meio ruim de data, de decorar a data. Decorar assim, né? O tempo, data, essas coisas, eu sou meio ruim. Mas tem mais ou menos uns 6, 7 anos, por aí. Se eu não me engano é 7. E o que é que acontece, irmãos? Eu tenho experiência com isso já. Estudo bíblico. Nem todos que começam o estudo bíblico terminam o estudo bíblico. Às vezes a pessoa começa uma lição do trimestre, mas para no começo ou para na metade, não vai até o fim. Ou seja, não persevera. E aqui está falando que para a gente frutificar, nós temos que perseverar. Palavra de Deus, quanto mais nós enchemos nossa mente com a palavra de Deus, irmãos, mais nós vamos encher a nossa vida da graça do Senhor. A Bíblia não fala para a gente crescer na graça e no conhecimento? Crescer na graça é através da oração, mas crescer no conhecimento só através da palavra. Não é só você orar, vou só orar que Deus vai me revelar tudo. Não, se você não ler a sua Bíblia, Deus não vai te revelar nada. Você vai ser enganado por espíritos enganadores. Olha só o que a palavra diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu gosto muito, versículo 14 e 15. Gosto muito desse texto também. Olha só o que diz aqui, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tá vendo, irmãos? A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. Mas se não estudarmos a palavra de Deus, nós vamos nos tornar tolos e vamos ser enganados por espíritos enganadores. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer, né, que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ensinos de demônios. Tá vendo? Então não é só orar. A oração vem junto com a palavra. Nós estamos falando aqui da palavra, das armas do crente, né? A palavra, a oração e o jejum. Uma coisa não substitui a outra. Vou te dar um exemplo. Pastor, eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler a palavra
Mas eu não gosto de orar não. Eu gosto só de ler, então eu acho que não precisa orar não. Só ler tá bom. Não, irmãos. Ou então você pensa, pastor, eu já oro muito. Eu oro tanto, não preciso ler não. Já oro muito. Não, irmãos. Ou talvez você pense, pastor, eu jejuo muito. Eu sou bom de jejum. Mas eu não gosto de ler e nem de orar. Não, irmãos. Uma coisa não substitui a outra. As três têm que estar acompanhadas umas das outras. As três têm que estar acompanhadas. Daqui a pouco nós vamos falar da oração e do jejum. Mas a palavra de Deus não precisa nem falar muito, né? O tanto que é importante a palavra do Senhor para nos tornar sábios para a salvação. Quem é obediente a Deus, quem é obediente à palavra de Deus, sua vida vai ser mais abençoada em todas as áreas. Em todas as áreas sua vida vai começar a deslanchar. Eu não estou falando que é uma recompensa que Deus te dá. Ah, você faz isso, não vou te dar uma recompensa. Não, irmão, sabe o que acontece? É porque você se torna sábio. Aí você se torna uma pessoa mais equilibrada. Você se torna uma pessoa com uma visão mais ampla. Você se torna uma pessoa que você não tem medo de enfrentar situações. Eu estava falando para minha filha, eu falei, filha, nós não podemos fugir dos nossos medos. Nós temos que enfrentar os nossos medos. Nós não podemos fugir dos nossos medos. Nós temos que enfrentar os nossos medos. Dá um breve exemplo aqui. Eu, antes de abrir a igreja, irmãos, eu confesso que eu fiquei meio assim receoso. Antes de abrir a igreja. Falei, meu Deus do céu, abri uma igreja, Senhor. E Deus falando ali, né, que tava comigo e tudo. Mas mesmo assim, confesso que deu um certo medo. Mas sabe o que eu fiz quando eu tive a confirmação de Deus? Eu e minha esposa. Falei, não vamos ter medo, não. Vamos enfrentar o nosso medo. E aí, graças a Deus, a igreja estava aí. Tá aí. Agora, se eu tivesse medo, o que teria acontecido? Até hoje não ia ter, irmãos. Esse ministério é abençoado para estar abençoando sua vida também. Então, enfrente os seus medos. Enfrente os seus traumas, que Deus vai te dar a vitória. Com sabedoria e com prudência. Porque a Bíblia fala, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor, amor de quem? De Deus, lança fora todo medo. Deus vai te dar coragem para você enfrentar suas lutas. A Bíblia fala que Deus não nos dá espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. É tudo que nós precisamos para deslanchar na nossa vida espiritual, para tornar a nossa vida espiritual frutífera, irmãos. Então falamos da palavra, agora vamos para a segunda arma que nós estamos estudando hoje, a oração. Olha só, a oração, irmãos. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais. Deixa eu só ver aqui. A oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. A oração fortalece todas as esferas da nossa vida. E aí, irmãos? Gosta de orar? Pois eu vou te contar um segredo aqui. Nenhum de nós, quando começamos a orar, nós começamos porque nós gostamos, não. Nós começamos porque a Bíblia ensina. Nós não vamos orar porque nós gostamos de orar. Nós vamos orar até nós passarmos a gostar de orar. Deu para entender? Você não ora porque você gosta. Você começa a orar, aí você passa a gostar de orar. Seu espírito começa a pedir. Vou dar 2 exemplos aqui, rapidinho. Exercício físico. Deixa eu só diminuir um pouquinho a luz aqui, irmãos, que acho que tá muito alto, né? Pera aí um pouquinho, essa luz aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui. Pronto. Então, olha só, irmãos. O nosso corpo. Quando a gente começa a fazer exercício físico, no começo não é fácil, não. No começo a gente tem a maior preguiça de fazer exercício físico, porque a carne não quer, né? A gente não quer fazer exercício físico. Mas quando a gente começa a fazer, aquilo se torna um hábito, sabe o que acontece? Vai passar uns dias assim, seu corpo vai começar a pedir exercício. Vai começar a pedir, você vai começar a ter vontade de fazer exercício. Eu machuquei minha perna, né? Passei uns dias sem fazer uns exercícios, irmãos, estou sentindo muita falta. O corpo pede. Outra coisa também, né, que eu acostumei, já dei esse exemplo pros irmãos várias vezes, mas é bom, né? Sempre tem irmãos para aprender. É que, irmãos, antes eu tinha uma rinite alérgica muito grande e eu descobri que banho frio fazia bem. E disse que o melhor banho frio que fazia bem era logo de manhã. Aí você pense num homem que começou a acordar às 5 e pouco da manhã, né? Pra ir pro serviço. Mas antes de ir pro serviço tomar banho, irmãos. E eu comecei bem no mês de junho, que é o mês mais frio que faz.
A água não caía fria não, caía era gelada. Parecia que tava vindo dentro da geladeira. Mas, irmãos, o que eu fiz? Eu vou enfrentar esse desafio. E aí eu comecei, irmãos, a acostumar com banho frio. Banho frio, irmãos, traz tantos benefícios para a nossa saúde. Pro cabelo, pra pele, pro organismo, pros órgãos internos, pra respiração. Faz tanto bem que com o tempo, o meu corpo passou a pedir banho frio. Às vezes eu coloco ali no morno. Esses dias que eu fiquei assim meio parado, né? Com a perna machucada, tava tendo que tomar banho até sentado na cadeira. Eu fiquei meio assim, né? Eu tava colocando mais ou menos no morno, porque não tava muito fácil de enfrentar frio, não. Mas já tô sentindo falta. Então, irmãos, quando eu colocava no morno, eu já sentia falta do frio e eu rapidinho colocava no frio de novo. Já não queria mais tomar banho morno, né? Só quando tava frio demais mesmo, que às vezes eu me rendia. Mas, irmãos, sabe o que eu quero dizer com isso? A oração, você tem que tornar a oração um hábito na sua vida. Já foi estudado, estudiosos já disseram. Se você começar a fazer uma coisa seguida por 21 dias seguidos, se você começar a fazer algo por 21 dias seguidos, aquilo já se torna um hábito na sua vida. Você já vai sentir falta, já vai querer fazer. Então, faz um propósito hoje. Eu sei que a maioria dos irmãos já tem os seus propósitos. Os irmãos são de oração. Mas vamos fazer um propósito hoje, irmãos. Comece um propósito de 21 dias. Ou mais, né? Eu peguei um livro ali para ler. O livro tem um devocional. Diz que 40 dias a gente termina de ler o livro. Estou perseverando. Então faz isso, irmãos. Que isso vai se tornar um hábito. E um hábito saudável na sua vida. E você não vai querer parar mais. Amém? Então ninguém começa gostando não, irmãos. A gente ora porque a Bíblia ensina, depois a gente passa a gostar. Mas é necessária a oração. A oração é comunhão. Orar antes. O que é orar antes, irmãos? Orar antes é você confiar em Deus. Orar antes é dependência, perdão. Orar antes é dependência. Orar durante o processo é confiança. E orar depois que você recebe a bênção é comunhão. E a Bíblia manda orar quanto tempo, pastor, que a Bíblia manda orar? Pastor, quanto tempo a Bíblia manda orar? Irmãos, a Bíblia manda orar sem cessar. Só isso. Nada mais e nada menos. A Bíblia manda orar sem cessar. Pastor, mas como orar sem cessar? Como é possível isso? Aqui na lição mesmo está ensinando. Aqui, ó. Prestemos atenção para a seguinte declaração. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Sabe qual é o segredo de orar sem cessar? É orar no Espírito. Ou seja, você vai estar dirigindo, você vai estar ali orando no Espírito. Você vai estar no teu trabalho, você vai estar orando no Espírito. Você vai estar lavando vasilha na sua casa, vai estar orando no Espírito. Vai estar fazendo comida, vai estar orando no Espírito. Vai estar ali conversando com os irmãos ou com sua família, mas vai estar ali ó, em espírito de oração. Meu primeiro pastor sempre falava isso, né? Fique em espírito de oração. Depois que eu fui descobrir o que é isso. Então é isso, irmãos. Orar sem cessar. Porque a Bíblia fala para nós darmos graças em todas as coisas. Pastor, por que eu tenho que dar graças em todas as coisas? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, orar no Espírito e fazer da oração um hábito. Faça o seu devocional, separe o seu tempinho. Porque tem o nosso tempo no secreto, onde a gente fecha a porta do nosso quarto, mas tem o nosso tempo também, o tempo todo, onde nós vamos estar orando em espírito, orando sem cessar. Quando nós oramos no secreto, só Deus vê. Só Deus vê quando nós estamos no secreto. Mas também, irmãos, só Deus, o mesmo Deus que nos vê orando no secreto, é o mesmo Deus também que é capaz de nos dar aquilo que ninguém mais é capaz. Aquele único que nos vê no secreto é o único também que é capaz de nos dar o que nenhuma outra pessoa é capaz de dar. Amém? Então a oração no secreto também vale muito a pena e orar em todo o tempo também é uma necessidade. O que é orar em todo o tempo? A oração tem que ser como uma respiração. Você não fica nem um segundo sem respirar, né? Não consegue ficar alguns minutos sem respirar. A oração também é assim. Temos que estar orando, fazer da oração como se fosse a nossa respiração. Dito isso, vamos para o jejum, irmãos. Vamos aqui para o jejum, que é a nossa última arma, e já vamos passar para o nosso último tópico, e já estamos quase encerrando. Olha só, o jejum. O que é jejum, pastor William? Jejum é fome de Deus. Olha só, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente.
Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Então, irmãos, falta de direção é falta de comunhão. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos e jejuamos, fica mais fácil da gente discernir a direção que Deus quer nos dar. Sabe por quê? Porque nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Fica mais fácil de identificar. Sensíveis à voz. O jejum nos deixa sensíveis ao Espírito Santo. E nós temos que aprender a subjugar a nossa carne. A nossa carne não pode mandar em nós, irmãos. Somos nós que temos que mandar na nossa carne. O apóstolo Paulo ele falou: eu esmurro o meu corpo, reduzindo ele à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Reduzir o nosso corpo à servidão. Então muitas vezes nós temos que calar a nossa carne, calar a nossa alma e dar lugar para o Espírito Santo. Jejuar não é fácil, né, irmãos? Mas é uma necessidade também. Amém? Às vezes você vai, pastor, eu tenho um problema de saúde. Daqui a pouco nós vamos tocar nesse ponto também. Quem tem problema de saúde, né? Mas, irmãos, é uma prática também que você pode começar a praticar na sua vida. E isso vai trazer muita visão espiritual para você. Já tive muitas experiências, irmãos, com jejum. Experiências sobrenaturais de Deus. Através de jejum, palavra e oração. É algo assim. E Jesus, ele falou algo interessante, né? Às vezes a pessoa pensa, Jesus falou que quando fosse jejuar, não podia aparecer para as pessoas, dizer que estava jejuando. Irmãos, Jesus ele estava querendo dizer o seguinte, que você não vai jejuar para ficar mostrando para os homens. Porque se você mostrar para os homens, a sua recompensa já está ali. Agora, se você está num propósito, e alguém, por exemplo, a gente tem que ser sábio, irmãos. Você está no propósito, e você vai fazer uma visita na sua casa, ou alguém te visita. E se alguém te oferece um alimento? Toma aí esse alimento, coma comigo aqui esse alimento. Aí você vai ficar negando. A pessoa vai pensar, nossa, desfez de mim. A pessoa desfez, a pessoa não confia em mim, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não quer o alimento que eu estou dando. Não, irmãos, nesse caso você pode falar, não, hoje eu estou na unção, estou na bênção, estou no propósito com Deus. Você pode falar, não tem problema. Porque você não está falando para se amostrar. Você está falando, né, para que a pessoa não se sinta, né, triste por você não ter aceitado. O que é isso? Sabedoria, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber interpretar o que a Bíblia quer dizer. Agora, aqueles fariseus que jejuavam e nem lavavam o rosto, nem penteavam o cabelo e chegavam com a cara de triste, com a cara de quem estava com fome abatido, eles queriam que alguém perguntasse para eles falar, eu estou jejuando, para dizer que jejuava. Então tá vendo? Porque Deus ele olha para a intenção do seu coração. Amém, irmãos? Nossa irmã Sheila Cristina, Pai do Senhor, irmã Sheila, Deus abençoe. Estamos sempre em oração pela irmã e pelos nomes, né, que a irmã está sempre colocando aí nas orações. Deus abençoe em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Jejum é fome de Deus. E Jesus, ele falou uma coisa interessante. Jesus, irmãos, ele já lhe deixou bem claro que a gente iria jejuar. Olha só o que ele falou aqui em Hebreus. Não é Hebreus, não. Mateus 6,16. Olha que interessante que Jesus falou aqui, ó. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Vamos ler aqui só a parte A mesmo. Só o comecinho do versículo, que é o mais importante para a nossa lição agora. Ó. Olha só. E quando jejuardes. Jesus não estava falando assim, ó, se por acaso você for jejuar. Se porventura você for jejuar. Não, Jesus falou, quando jejuardes. Quando Jesus falou isso, quando jejuardes, ele já estava ali deduzindo que a gente ia o quê, irmãos? Jejuar. Ele falou, ó, meus discípulos não jejuam enquanto o noivo está com eles. Mas vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado, aí sim eles jejuarão. Então Jesus, ele subiu aos céus. E aí ele deixou esse ensino importantíssimo do jejum para todos nós. Jejum é fome de Deus. Amém? Dito isso, já podemos avançar para o nosso último tópico. Nossa irmã está agradecendo, né? Nossa irmã Sheila. É bênção de Deus. Vamos lá, último tópico, irmãos. Último tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Falamos aqui que Jesus é o nosso maior modelo, né? E vamos aqui para o primeiro subtópico, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4.
O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, olha só que interessante. Jesus, ele é o nosso maior modelo. Os discípulos estavam sempre observando Jesus. E como os discípulos sempre observavam Jesus, os discípulos observavam uma coisa, né? Muitas vezes, os discípulos oravam ali 5 minutos. Às vezes nós oramos 5 minutos e não conseguimos resolver nada em 5 horas. E os discípulos observavam que Jesus, ele orava 5 horas, mas resolvia as coisas em 5 minutinhos. Essa era a diferença, irmãos. E aí os discípulos ficavam observando Jesus. Certa vez os discípulos pediram para Jesus o seguinte. Sabe o que os discípulos pediram? Os discípulos falaram assim: Mestre, ensina-nos a orar. Eles não pediram: Mestre, ensina-nos a ressuscitar um morto. Ensina-nos a fazer um paralítico andar. Não, eles pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Porque eles viram a importância da oração. E eles viram que eles foram frustrados certa vez quando eles tentaram expulsar um demônio de um menino e eles não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar. Jesus teve que ir lá e expulsar. E aí eles perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus falou: tem demônios que só saem através de jejum e de oração. Tem catas de demônios que só saem através de jejum e de oração. Por quê, irmãos? Porque o jejum e a oração, aliado com a leitura da palavra, é claro, porque você não vai jejuar e orar se você não conhecer a palavra. Então o jejum e a oração, ele aumenta a nossa fé. E a fé é necessária para expulsar demônio, para curar enfermos. É necessário a fé para ser salvo. Amém? Então os discípulos reparavam Jesus, porque Jesus é o nosso maior modelo, irmãos. E Jesus, certa vez também, temos esse episódio aqui que foi citado na lição, quando ele foi tentado pelo diabo. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu o diabo como? Através da palavra. Através da palavra, ele venceu o diabo. Porque ele estava com a espada do Espírito. A palavra é a espada do Espírito. Então olha só, irmãos, que interessante. O diabo, ele estava ali lançando setas na mente de Jesus. Se você é o filho de Deus, faz isso. Se você é o filho de Deus, faz aquilo. Está escrito. Querendo confundir Jesus. Aí o que Jesus fazia? Jesus, peraí, mas também está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Somente a Deus adorará. Somente a ele servirá. Não tentai o Senhor seu Deus. Então note que o diabo lançava setas na mente de Jesus. E como que Jesus vencia? Com a espada do Espírito. Agora você percebeu uma coisa interessante? Jesus, ele não dava uma espadada no diabo, não. Jesus, ele não estava dando espadada, era no diabo, não. Jesus, irmãos, ele estava dando espadada, era na própria mente dele. Deu para entender? Jesus, ele estava dando espadada, era na própria mente dele. Ele estava usando a espada do Espírito aonde? Na mente dele. Quando vem a seta, irmãos, tem que vir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus, irmãos, vai dizer em Hebreus, colocar aí na sua tela. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 4, versículo 12 em diante. Eu gosto tanto desse texto que eu já até decorei ele, mas eu vou ler aqui junto com os irmãos. Irmãos, o que essa palavra aqui quer dizer? Essa palavra quer dizer que ninguém escapa da palavra de Deus. Mesmo que a pessoa não queira a palavra, ninguém escapa da palavra de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é que corta de 2 lados, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Diante dele, né? Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tá vendo, irmãos? A palavra de Deus, além dela discernir as nossas intenções, intenção da mente, intenção do coração, não há criatura nenhuma encoberta diante dela. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual nós devemos prestar contas. Não tem como escapar da palavra de Deus. Então Jesus não deu espadada no diabo, ele deu espadada na própria mente dele. Nós temos que usar a espada do Espírito na nossa mente. Quantas mentes, irmãos, confusas.
O diabo chega lá e fala, você é um derrotado. A pessoa, oh meu Deus, eu sou um derrotado. A pessoa acredita, né? O diabo tem razão, eu sou um derrotado. O diabo chega na mente da pessoa e fala, você nasceu pra sofrer. A pessoa, eu nasci pra sofrer. Tá recebendo as setas do diabo, mas não está combatendo com a espada do Espírito. Jesus combateu na mente dele com a espada. Não, também tá escrito, também tá escrito, também tá escrito. Quando o diabo falar que você é derrotado, irmãos, você vai falar, derrotado é você. A Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor. Quando o diabo falar que você é um fracassado, você vai falar, não, a Bíblia fala que meu Senhor já venceu o mundo e eu também venci, através dele. Eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o diabo falar, você nasceu para sofrer, você fala, não, eu nasci foi para reinar. Eu nasci foi para reinar com Cristo. Quando o diabo quiser lembrar o seu passado, aí você lembra o futuro dele, que é o lago de fogo. Né, irmãos? Então é isso, a espada do Espírito nós usamos na nossa mente, amém? Dito isso, já vamos para o subtópico 2. Esse estudo está bastante abençoado, né, irmãos? Depois se quiser ler de novo a revista e nos versículos que tem na revista e que nós não lemos aqui, né, porque nós acrescentamos mais alguns, é sempre bom. Porque a revista aqui também a gente faz um resumo, a gente não lê a revista toda, a gente faz um resumo. E aqui no subtópico 2 diz, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, o nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. Olha, a oração é uma prática. Não tem como, irmãos, nada se tornar um hábito nas nossas vidas se a gente não praticar. Você quer fortalecer os seus músculos, seu corpo? Vai ter que fazer exercício. Fortalecer os seus ossos, vai ter que fazer exercício. Você quer emagrecer, você vai ter que praticar uma dieta. Você quer aprender mais da palavra, você vai ter que praticar a leitura da palavra. Você quer orar cada vez mais, você vai ter que praticar a oração. É sair da nossa zona de conforto. Da pessoa, tô cansado, não vou orar não. Acordei 3 horas da manhã, vou ter que trabalhar daqui a pouco, não vou orar não. E Deus ali, querendo dar força, querendo dar vitória. Então a prática, irmãos, é sair da zona de conforto. O maior mal do ser humano é estar na zona de conforto e não querer sair. Esse é o pior prejuízo que pode ter na vida do ser humano. Olha só. O Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. O segredo é esse. Prioridade. Pastor, mas eu não tenho tempo. Isso não é verdade, irmãos. Por que umas pessoas têm tempo e outras não? Se Deus deu 24 horas para todos. Deus deu 24 horas para todos. Então é aquilo que a gente sempre aprendeu aqui. Nós sempre vamos arrumar tempo para aquilo que é mais importante. Aquilo que nós consideramos mais importante para as nossas vidas. Nós sempre arrumamos tempo para comer, beber, dormir, se divertir, assistir televisão, mexer no celular. Sempre nós arrumamos tempo, por mais que a gente trabalhe. Então não é falta de tempo, às vezes é falta de prioridade. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos aqui para o último tópico para estarmos encerrando essa lição abençoada. Então nós temos que viver estudando a palavra, viver orando e viver jejuando. Separa aí os seus horários, né? O jejum que você mais se adapte ali, né, irmãos? E vai jejuando, vai praticando. Nossa irmã Valéria, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Valéria e toda a família. Estamos orando pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos, por toda a família, em nome de Jesus. Pelos filhos, né, toda a família. Olha só, além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Lucas 4:2. Ora, ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Então, como eu falei, irmãos, nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter uma sabedoria, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde, problema de estômago, problema de diabetes, problema de baixar pressão, né? Então, essas pessoas têm que ter um cuidado maior. Você vai receber orientação do seu médico e você vai ter um cuidado. Não jejue por muito tempo. Se tem um alimento que você não pode cortar de jeito nenhum, você não corta, corta outro.
né? E faz propósito. Como eu falei, jejum é fome de Deus, é consagrar a Deus. Até o que eu estava pensando um dia desse, irmãos, que a Bíblia fala sim, a Bíblia ensina da gente separar um dia de descanso, mas esse descanso não é só para ficar dormindo em casa. Esse dia de descanso é um dia consagrado a Deus, é um dia que nós vamos estar mais ligados com Deus, pensando em Deus o tempo todo, consagrando, vigiando, amando, perdoando, respeitando. As pessoas acham que passar tempo com Deus é só ficar ali meditando. Não, irmãos. Passar tempo com Deus é liberar perdão, é resolver o que tiver que resolver. É aquelas coisas atrasadas que estão travando a nossa vida, a gente resolver de uma vez por todas. Isso é consagrar a nossa vida para o Senhor. Isso é ser consagrado a Deus. Tem pessoas que podem ficar o dia todinho lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, mas se não perdoar, não resolve nada. Não adianta nada na vida da pessoa. Limpar o nosso coração, limpar o nosso espírito, limpar a nossa mente, limpar as nossas emoções. É isso que Deus nos ensina. Amém, irmãos? Então vamos para a conclusão dessa aula abençoada. Glória a Deus. Temos 1h07, né? Até um tempinho bom, né, irmãos? Conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do inimigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz sim que nós somos mais do que vencedores. Mas ela nunca disse que seria de qualquer jeito, irmãos. Ela falou para nós nos revestirmos das armaduras de Deus. E para nos revestirmos das armaduras de Deus, vai vir através da prática, da palavra, da oração e do jejum. Amém? Espero que essa aula tenha abençoado sua vida. A próxima aula é o perigo da murmuração. Creio que vai ser muito bom também nessa aula. O perigo da murmuração. Te espero aqui na próxima terça-feira. Amém? Divulgue esse estudo para mais vidas, para mais pessoas. Tem lá no YouTube, no Facebook, né? Quando você quiser que alguém ouça esse estudo, manda o link para essa pessoa também, que mais vidas serão alcançadas e nos ajuda também nessa obra maravilhosa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, seu casamento, seus filhos, sua parentela, seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus abençoe sua mente, seu coração, sua emoção. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz